Olá, estudantes da Palavra de Deus, estamos de volta depois de algum período de adaptação para melhorar a qualidade técnica do nosso material, de voltas para estudar o capítulo 5. Vamos dar uma sequência e eu peço a todos que façam o seguinte exercício. Além de orar pela palavra, pelo Espírito Santo para entender, eu peço que vocês deem uma lida no capítulo sempre antes que eu apresentar. Depois, eu apresento a argumentação e o ponto de vista, e em seguida, vocês leiam pela segunda vez, de forma a fixar o que foi falado e a olhar com outros olhos a partir de então a mensagem. E vocês vão ver que nunca mais vão esquecer, porque as comportas do conhecimento vão se abrindo no cérebro de vocês e vocês vão começando a gravar as coisas faladas. No capítulo 5, é um capítulo que retorna para a história babilônica após a loucura de Nabucodonosor no capítulo 4. E dessa vez a história já avança algumas décadas adiante, porque Nabucodonosor já morreu, o filho dele substituiu, e o filho dele já havia meio que abandonado a cidade, deixando para o seu filho, no caso aqui neto de Nabucodonosor, o comando da cidade. Esse é o contexto histórico. E a partir da morte de Nabucodonosor, o grande império do qual ele tanto se orgulhava e fez ele pecar a ponto de ser punido por Deus no capítulo prévio, já estava declinando. Os ataques persas contra a Babilônia já haviam começado, a grande extensão do império já havia caído, todas as cidades fortes babilônicas já haviam caído, sobrava só Babilônia. E eles esperavam meio que um milagre para que Babilônia virasse o jogo contra os persas e recuperasse o poder que já tinha começado a perder. O problema é o seguinte, nessas circunstâncias, além da perda do poder, você ainda tem que, como governante, muitas vezes mentir para a sua população que está tudo bem, para evitar pânico e até mesmo deserções. E que forma melhor de mentir, se não dando uma festa para dar a aparência de que está tudo bem? E o rei Belsazar, no caso neto de Nabucodonosor, deu um grande banquete para 1000 dos seus senhores, ou seja, da nobreza babilônica. E, obviamente, essas festas, exatamente como o último baile do Império do Brasil, são regadas a muita bebida alcoólica e muita orgia. O problema é que, no meio da embriaguez, ele teve uma ideia disparatada que selou o destino dele em definitivo. Ele mandou trazer os vasos de ouro, prata, que Nabucodonosor, seu pai, aqui quando se chama pai, não é que era o pai biológico dele, tá? Pai quer dizer justamente seu antepassado, é uma das linguagens bíblicas. Então, Nabucodonosor era, em verdade, seu avô ou seu pai, segundo a linhagem. Entendeu? Assim, os hebreus todos se chamavam filhos de Abraão porque eram descendentes de Abraão, não porque Abraão saíra fazendo filho por 2000 anos. E então, o seu antepassado Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém e eles resolveram beber vinho, nos utensílios do templo de Deus. Ali, a gota d'água sobre a vida de Belsazar derramou o copo e o destino dele foi selado. Então, os servos trouxeram os vasos, e beberam neles o rei, os príncipes, mulheres e concubinas. É uma palavra bonita para as prostitutas da corte. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro e pedra. E madeira. Nada pior, tá? Os vinhos que deveriam ser consagrados só para adoração a Deus, sendo aqui consagrados à adoração idolátrica. Na mesma hora, apareceram dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo, só que ele não via um corpo, ele via uma mão sobrenatural, como se tivesse sido cortada de um corpo, aparecendo do nada e escrevendo com o dedo na parede. Na mesma hora, o semblante do rei mudou, ficou perturbado e começou a, literalmente, gente, bater os joelhos de tanto medo. Esse era o rei de Babilônia. Imagina se ele fosse covarde,
Então o rei gritou com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e o rei pediu aos sábios de Babilônia que quem decifrasse a mensagem sobrenatural seria vestido de púrpura, traria uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino seria o terceiro governante. Agora vamos de novo dissecar a história aqui, tá? Por que terceiro governante? Porque Belsazar mesmo era o segundo. Seu pai era o rei ainda. Só que seu pai já, meio que sabendo que a Babilônia perderia esta guerra, já tinha se retirado para um centro junto da classe sacerdotal de Babilônia para tentar reverter por meio de sacrifícios e adoração aos deuses babilônicos a situação da guerra. Então ele estava como regente, príncipe regente. Por isso que o homem seria feito o terceiro governante do reino. Coisa curiosa que é o seguinte, alguns capítulos atrás, o capítulo 2, o que equivale já a algumas décadas, né? Nabucodonosor tinha feito a mesma coisa. E Deus já tinha mostrado o quanto os astrólogos e sábios de Babilônia não valiam nada. Ainda assim, teimando, porque ele era teimoso, né? Nabucodonosor, quando teve também o sonho da árvore, no capítulo 4, capítulo anterior, chamou os astrólogos de novo, deu com os burros na água, né? E agora, é óbvio que Belsazar conhecia toda a história de seu avô, mas não aprendeu nada com ela, pelo contrário, continuou cometendo os mesmos erros. Ele sabia que o avô dele já tinha sido frustrado, tentando fazer com que os sábios de Babilônia dessem interpretações sobrenaturais que eles não tinham poder para isso, por duas vezes, que estão registradas, né? Vai saber as que não estão registradas. Já sabia do castigo pela arrogância e orgulho dele, e mesmo assim resolveu que não queria se render ao Deus do céu. Tá bom, Deus respeita a vontade, né? Então, os sábios entraram, mas não puderam ler o escrito nem fazer o rei saber a sua interpretação, né? Então a rainha mãe, a única pessoa ponderada, parece que estava ali, entrou e disse: por que você está perturbado? Existe um homem que sabe fazer. No tempo, né, do seu avô ou seu antepassado, como está escrito aqui, teu pai, Nabucodonosor, né, um dos cativos de Israel, chamado Daniel, tinha um espírito excelente e o espírito dos deuses, ele sabia explicar esse tipo de enigma. Então, o rei Belsazar disse: tá bom, podem chamar Daniel. A essa altura, Daniel já era um idoso, tá? Em torno de 80 anos, ou um pouco menos, porque ele tinha 80 anos quando foi lançado na Cova dos Leões, assunto do capítulo 6. Obviamente não fora convidado para essa festa, inclusive já estava afastado da corte, porque quando muda um rei, toda a corte muda de acordo com a escolha do novo rei. Então ele já não era mais chefe dos magos e astrólogos e estava curtindo a sua aposentadoria com mais tranquilidade dentro de casa. Aí imagino ele no meio da madrugada tendo sido chamado porque um rei bêbado quer saber o que aconteceu de sobrenatural ali. Mas ele sempre foi um homem de Deus e nunca recusou esse tipo de situação. E lá foi Daniel. Daniel foi introduzido à presença do rei, olhou aquela cena, deve ter se sentido muito grato por sempre ter obedecido a Deus e não participado dessas coisas, né? E porque mesmo que Daniel não pudesse mais se casar e ter filhos, mas ele também resolveu, como mostrou no primeiro capítulo do livro dele, não se contaminar de jeito nenhum com esse estilo de vida. Não era só questão de uma bebida alcoólica ou uma carne de porco ali, era estilo de vida. E aí o rei pediu, né, para ele interpretar. E prometeu para ele presentes, né, roupa de púrpura, cadeias de ouro e ser o terceiro governante no reino. Prestem atenção no vestido de púrpura, porque a nobreza babilônica se vestia de púrpura. E isso tem implicações proféticas também.
Então Daniel respondeu na presença do rei e disse: "Ó rei, eu não estou à venda não, eu não sou subornável, os seus presentes fiquem contigo, mas ainda assim eu vou, te dizer a interpretação." Além de esnobar o suborno do rei, ele ainda deu um baita puxão de orelha no rei e disse: "Teu antepassado, Nabucodonosor, recebeu de Deus o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E todos os reinos da terra Deus deu para ele. Mas quando o coração dele se tornou orgulhoso demais, até ele foi derrubado do seu poder, né? E foi, por uma loucura temporária, né, feito semelhante aos animais. Até que ele reconheceu que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui quem quer que seja sobre eles. E Nabucodonosor não era exceção. E você, Belsazar, que é seu filho, no caso neto, né, descendente, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Você se levantou contra o Senhor do céu, trouxe os vasos sagrados do serviço do templo de Jerusalém para beber vinho, você, seus nobres, suas mulheres, suas prostitutas, e ainda por cima deu louvor aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, que não veem, não ouvem, não sabem. E aqui ele está se referindo diretamente a uma profecia de Isaías contra a idolatria, que taxa os ídolos dessa mesma forma. Como podem comparar o Deus vivo, Criador do céu e da terra, a ídolos que não veem, não ouvem, não sabem? Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então ele mandou aquela mão. Para começo de conversa, aquela mão ali, aquela mão sobrenatural é a mão de um mensageiro celestial. É a mão do próprio Deus. Tá? E na mão, na parede, melhor dizendo, está escrito o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Isso aqui é aramaico, tá, gente? Então, essas 4 palavrinhas eu vou dar a interpretação para vocês. Mene, contar. Tekel, pesar. Farsim, dividir. Tá? Por que foi escrito Mene, Mene? Seria um recurso, mais ou menos, tá? Se você conta 2 vezes, em bom português você está contando e recontando. Então, Deus fez o balanço do reino de Babilônia e, para ter certeza que era isso mesmo que ele tinha achado, ele recontou ou fez o balanço de novo. Então, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Mene, Mene, contou, recontou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O Farsim, ou em plural Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então aquela era a sentença de morte do rei e de todo o reino da Babilônia. Bom, Belsazar tinha dado a palavra dele publicamente. Eu tenho certeza que ele não gostou nem um pouquinho da interpretação. Mas trato feito, trato é trato. Então, tua interpretação foi horrível, mas eu tenho que cumprir o que eu prometi. Você agora vai ser vestido com as roupas da nobreza, púrpura. Vai ter uma cadeia de ouro ao pescoço, representando a autoridade. E vai ser o terceiro governante abaixo de mim e do meu pai. Só que algo aconteceu. Naquela noite, na mesma noite, Belsazar fora morto e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O que eu posso dizer para vocês a respeito disso? Babilônia se sentia tão segura porque, ao contrário de outras cidades, ela foi construída em cima do rio Eufrates. Então, Babilônia não tinha medo, como tinha outras cidades, de passar fome e sede num cerco de guerra, porque como o rio Eufrates passava por dentro da cidade, isso garantia água eterna, garantia proteção, porque por mais que a Babilônia fosse, por exemplo, incendiada, havia água à vontade para apagar um incêndio com as catapultas e outras coisas do tipo. Todos conhecem a famosa obra arquitetônica dos Jardins Suspensos, que Nabucodonosor, o mesmo Nabucodonosor daqui da Bíblia, escreveu.
que a Bíblia, né, escreveu sobre, ele fez porque a esposa dele amava montanhas. Só que aquela região do Iraque é uma planície, não tem montanha. Então ele mandou construir jardins em terraços para ela se sentir como se estivesse num terreno montanhoso. E nesses jardins podia-se inclusive plantar comida, então eles não tinham medo de fome nem sede, não interessa quão apertado fosse um cerco militar, eles estavam garantidos, né? O problema é que não existe nada intransponível nesse mundo. E os persas descobriram como poder entrar na cidade de Babilônia, apesar da fortificação dos muros invencíveis. E tem mais, eles não tinham um sistema de muros simples na cidade. Eles tinham muros atrás de muros. Ou seja, Babilônia eram muitas cidades. Então, mais ou menos hoje, como a gente trabalha com um sistema de região metropolitana, com uma metrópole principal e as cidades vizinhas chamadas cidades satélites, então vamos dar um exemplo. São Paulo capital, você tem São Paulo mesmo, e você tem as cidades que cercam São Paulo capital, onde muita gente mora, às vezes trabalha em São Paulo capital, dorme nas suas cidades, né, abastece produtos e serviços em São Paulo capital para as suas cidades, né? Então você tinha cidadelas dentro e ao redor de Babilônia, que eram chamadas, eles não chamavam na época, né, de região metropolitana, e sim de cidades filhas. Também um aspecto apocalíptico, porque Apocalipse diz que Babilônia tem muitas filhas, e aqui tinha, né, as cidadelas ao redor. Só que os medos e persas descobriram como entrar em Babilônia. Eles escoaram, ou seja, fizeram um desvio no curso do rio Eufrates, que alguns arqueólogos e historiadores, buscando as fontes possíveis, dizem que naquele ano, por uma seca, o rio Eufrates já estava um pouco mais baixo que o normal. Então não foi difícil desviar o curso do rio, que já estava baixo, e eles entraram em Babilônia não por cima dos muros, mas por baixo, através das galerias fluviais. E toda a nobreza estava bêbada. Vai saber se os próprios soldados não estavam bêbados, porque, eventualmente, né, eles tomam um pouquinho de bebida durante uma festa. A nobreza distribui para eles. Então, eles encontraram toda a nobreza da cidade reunida num só lugar. Olha que maravilha, né? Não precisaram nem ir atrás dos nobres e mataram a todos. Como Babilônia sobreviveu? Se vocês prestarem atenção, o Apocalipse chama o inimigo de Deus de Babilônia o tempo todo. Mas Babilônia saiu do Iraque. Embora o inimigo de Deus seja Babilônia, não está no Iraque. Na carta às 7 igrejas, João descreve que o trono de Satanás se encontra na Ásia Menor, em Tiatira. E como que o trono de Satanás fora parar em Tiatira? Muito simples. Quando Babilônia foi destruído, a nobreza sacerdotal, veja bem, sacerdotal, não política, fugiu toda de Babilônia e se instalou na Ásia Menor, bem longe dos medos e persas. E a religião babilônica sobreviveu ali naquela região, sendo repassada aos romanos, porque quando aquela região foi conquistada pelos romanos, eles não fizeram resistência. Eles disseram, nós temos um único pedido e a gente vira romano com prazer. E aí o exército romano perguntou qual? O imperador romano tem que se tornar o sumo sacerdote da nossa religião. Ele tem que se tornar o Pontifex Maximus. Do latim traduzido para português, ele tem que se tornar o Pontífice Máximo, sacerdote supremo do Sol. E assim, a autoridade sacerdotal da adoração ao Sol passou de Babilônia até Roma. No profeta Isaías, 100 anos antes, havia profetizado a queda do reino de Babilônia.
Vejam bem, com 100 anos, mais de 100 anos, o profeta Isaías dissera como seria o fim. E ele profetizou no capítulo 13, Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada. Babilônia foi morrendo aos poucos. De início foi uma cidade secundária no Império Persa. Quando Alexandre o Grande invadiu e conquistou Babilônia, já era uma cidade sem importância e tentando restaurar a glória dela, ele mandou reconstruir Babilônia para que fosse a capital do império dele. Ele transferiria a capital do Império da Grécia para a Babilônia como centro, coração do seu império, mas morreu antes disso. E depois Babilônia foi completamente desabitada, a ponto de virar uma cidade fantasma que Saddam Hussein tentou reconstruir, né, dando um toque pessoal seu. E os soldados americanos, para lutar contra Saddam Hussein, pousaram lá em Babilônia como paraquedistas, pasmem. Só encontraram tijolos espalhados pelo deserto. Então, nunca mais será habitada, nem morará nela alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Só estarão quem? As feras do campo, animais horríveis, avestruzes e sátiros pularão ali. Sátiro aqui, tá, utilizando o folclore do Oriente Médio e da própria Europa, são os demônios, vão pular ali. Os animais selvagens vão uivar em suas casas, os chacais, né, nos seus palácios de prazer, e os seus dias não se prolongarão. Isaías 44 predisse quem seria o salvador do seu povo, salvador humano, no caso, não o Messias, né? Ciro libertaria os escravos de Babilônia, fato que aconteceu. Isaías 45 diz ainda que Ciro faria restaurar os caminhos do Senhor para que o meu servo Jacó e Israel, né, voltasse para sua terra e pudesse restabelecer o caminho de Deus através do remanescente. E no capítulo 47 ele faz uma última profecia interessante. Ele diz: desce, assenta-te no pó, virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma mó, moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Isso também tem um aspecto apocalíptico. E no capítulo 47 ainda segue dizendo: agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu o sou e fora de mim não há outra, nunca ficarei viúva, nem conhecerei perda de filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Então ela fazia feitiçarias e encantamentos para dominar o mundo, mas então, um dia, isso vai se acabar e todos vão se virar contra ela. Em Apocalipse 16, na parte que os anjos derramam as suas taças da vingança de Deus sobre a humanidade, o sexto anjo das 7 taças, a sexta taça é sobre Babilônia. Ele derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É muito curioso porque Jesus é descrito como vindo do caminho do sol. Então, os reis que vêm do Oriente são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vêm para lutar contra o seu inimigo e inimigo do seu povo, Babilônia. Lembram que eu disse que os persas secaram e os persas também vieram do Oriente. E eles secaram as águas do rio Eufrates para poder passar e destruir Babilônia.
Só que aqui essas águas têm um significado especial. O que dá poder à Babilônia espiritual para se manter no poder? Tá? O que dá o poder são as águas. No capítulo 17 é dito: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. Então, as águas dão o poder para que Babilônia reine. E essas águas vão se secar, ou seja, esses povos, nações, multidões e línguas vão retirar o seu poder e a sua proteção de sobre o rio Eufrates, de sobre Babilônia. Então, o caminho dos reis do Oriente, que não tem nada a ver com a China, como muita gente está pensando, tá? Tem a ver com a volta de Jesus, vai se concretizar. No capítulo 17, um dos 7 anjos que tinha 7 taças ampliou essa visão, né, no capítulo seguinte, e disse: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Que águas? Rio Eufrates. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Onde nós vamos ver a besta escarlata que tinha 7 cabeças e 10 chifres? Daqui, semana que vem, no capítulo 7 de Daniel, nós vamos descobrir quem é esta besta com 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Quem foi vestido de púrpura? Daniel, era a cor da realeza. Nós estamos vendo uma prostituta real. Mas o que é uma prostituta, sobretudo? Uma prostituta é o povo de Deus. Hã? Como assim? O povo de Deus é puro. Não segundo a concepção de Oséias. O profeta Oséias disse que o povo de Deus havia se tornado de sua esposa em uma prostituta por se prostituir com outros deuses. E esse ex-povo de Deus, ele se prostituiu com os reis da terra. E deixou de ser povo de Deus porque agora tem por esposo não Jesus, mas os reis da terra. Ela se veste de púrpura, escarlata, ou seja, roxo e vermelho, está adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tem um cálice na sua mão, cheio de abominações e imundícia da sua fornicação, ou seja, esse cálice está cheio de espermatozoides, é isso que está dizendo aqui, tá? E vinho da sua doutrina impura, a quem ela dá de beber a todas as nações, para que essas nações a obedeçam. O nome dela é Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições. Lembram-se que Babilônia tinha cidadelas dentro da sua metrópole? Porque Babilônia é a cidade-mãe, mas ela também tem outras cidadelas que são suas filhas. E ela estava embriagada com o sangue dos santos. As águas que sustentam ela são os povos, multidões, nações e línguas, e os 10 chifres são os que odiarão a prostituta. São os reis da terra, são 10 reis. Só que hoje eles vão dar suporte à prostituta, o povo de Deus apóstata. Mas no fim, vão odiá-la, queimar sua carne no fogo, deixá-la nua, desolada, né? Comer sua carne e queimá-la no fogo. Esse será o fim da grande prostituta. E em Apocalipse 18, o anjo com grande poder desce à terra e clama: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quem falou que esse seria o fim de Babilônia? Isaías. Isaías, no capítulo 47, lembram que a gente acabou de ler? Falou que esse seria o fim exato de Babilônia. E é assim que a gente tem um link de como Babilônia, antes a literal, hoje a espiritual, vai cair. Vamos seguir com o estudo da palavra de Deus. Amém.